A consultoria, ela traz para uma família quase em desespero, um alento e uma luz de que as coisas vão ficar bem. Gente, cada um com a sua experiência, mas sem que isso dite o que eu tenho que passar. Essa mulher que desenvolveu o quadro de diabetes gestacional, a amamentação vai diminuir muito o risco dela ter diabetes tipo 2 no futuro. Será que uma mãe que tem diabetes pode amamentar? Hoje o tema é polêmico. Vamos falar de mamilos. Para que eles servem? Não, mentira, sacanagem. A gente vai falar sobre amamentação e doenças crônicas, diabetes. E hoje aqui, time de peito. Sacanagem de novo. Hoje vai ser difícil, mas eu vou conseguir, tá? Roda a vinheta que a gente já fala disso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Eu sou Gabriel Chon, seu host, e hoje a gente vai falar sobre amamentação. Hoje eu tô aqui com 3 especialistas no tema, e eu queria... Pra mim é completamente introdutório, então vou depender de vocês, tá? Então, eu queria começar... Começo sempre por quem não é a especialista do tema, é paciente, mãe. Elô. Sou eu. Quem é a Elô na fila do SUS? Já respondi essa pergunta uma vez, né? Bom, a Elô é uma mãe, esposa, mãe de 2 bonequinhas, Duda e Malu, uma de 10, uma de 8, e de um anjinho, meu Guilherme, que eu perdi com 30 semanas de gestação. Não sou uma especialista, mas sou uma mãe, antes de tudo, com diabetes e com 2 princesas. E acho que nós temos muito o que falar de peitos hoje. Muito. E aí, agora, time de especialistas. Vou começar com a Rinara, que você é figurinha carimbada aqui já, tá? Rinara, apresente-se. Pessoal, eu sou Rinara Costa, sou enfermeira pediatra já há uns bons anos, a gente não precisa salientar quantos, mas ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, eu tenho trabalhado com amamentação exclusivamente e, enfim, um assunto super complexo, não é tão simples quanto parece, mas muito maravilhoso de ser aprendido e ser falado, necessário, inclusive. Gisele Filgueiras. Já tem até... Talvez seja recordista de Glicasts até agora, então... Quem é a Gisele? Como se alguém precisasse saber. Quem assiste mais do que um Glicast já te viu. Mas vamos lá, muitas pessoas não sabem, tá? Falando assim, Gisele, eu só associo a sua imagem com diabetes. Mas, gente, eu tenho segredos para contar aqui. Então, eu sou enfermeira, também enfermeira de pediatria, fiz obstetrícia, não atuo na área, sou laser terapeuta e também consultora de amamentação. Então, tem essas áreas aí que eu também atuo fora do diabetes. E como a Rinara falou, né, é uma linha de cuidado tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão gostosa, né? Tão importante, né? Que aquece o nosso coração ali no dia a dia. É a primeira alimentação, né? Acho que tudo que eu sei sobre amamentação tá aí, então agora é com vocês. Vou começar perguntando para você. Me conta um pouquinho, assim, uma mulher com diabetes, pode amamentar, tá tudo certo, sai do outro lado? Nossa, é a recomendação mais, assim, pontual que a gente tem de várias organizações de diabetes até mundial. Então, a questão da amamentação não é questão só do vínculo mãe e bebê. Então, a gente tem uma questão que vai muito além. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente fala também de qualidade de vida. Essa mulher que desenvolveu o quadro de diabetes gestacional, a amamentação vai diminuir muito o risco dela ter diabetes tipo 2 no futuro. E outras coisas também que ali a gente desenvolve, né? Aquele vínculo materno, mãe e bebê. Para o bebê também é algo fundamental, né? Da questão, além da gente ver a questão dos anticorpos ali do bebê, a questão do vínculo. Vocês não sabem, mas é muito importante a gente estudar a amamentação na fase da gestação, porque é um universo muito complexo, né? Então, assim, como se você estivesse entrando num outro universo. Então, essa mulher que tem diabetes, então estude mais da amamentação, estude da sua condição. Existem já alguns protocolos, né, que já podem ser usados no período pré-natal, por exemplo, assim, ordenha de colostro pré-natal. Será que é necessário a gente fazer? Tem indicação para mulheres que têm diabetes tipo 1 ou diabetes gestacional.
Por quê? Porque essa condição, às vezes, faz com que tenha um retardo na descida do leite. Então, a gente precisa iniciar a amamentação de um jeito mais seguro para que a gente tenha até um risco de ter um desmame precoce menor. Então, estudem, gente. É a dica disso, que a amamentação vai muito além do nutrir. E me conta um pouco da sua experiência com a amamentação, mãe de duas, né? 2 bonequinhas. Foi maravilhoso, mas eu não tive nenhum tipo de orientação como essas que nós vamos ouvir e já ouvimos aqui. E esse é um ponto importante, que eu acho que falta capacitação de profissional de saúde nesta seara quando você fala de diabetes. Acho que a amamentação é um desafio para toda mulher, independentemente de uma condição crônica que ela tenha. A condição é um plus, é um detalhe a mais que você vai ter que se atentar. Então, na época, acho que foi a época que eu mais me cuidei, assim. Quando você sabe que tem um ser que depende de você, então, alimentação, essa questão da glicemia, não tinha sensor na época, ou eu não usava, era ponta de dedo, assim, chegava a 15 por dia. Loucura total. Mas não tive essa questão da atenção para o retardo do leite. Tive um pouco de dificuldade com a Duda. Já com a Malu, eu consegui amamentar 1 mês só, porque a minha mais velha teve um retrocesso. Ela era a única princesa da casa e da família, de repente chegou uma outra para tirar isso, quando ela tinha 2 anos e 3 meses. E a Malu tinha muito refluxo, então eu não conseguia amamentar. Fiquei um fiapinho, enfim. E algumas coisas que eu tive que lidar sozinha. Eu acho que nessa hora você ter uma orientação te explicando que isso pode acontecer. Como eu estava perguntando aqui no começo, quais são as diferenças aqui dos bicos? E elas estavam falando, eu não sabia nada. E olha que eu sempre fui uma curiosa. Mas acho que para todo mundo essa questão da amamentação é assim, a mulher ficou grávida, é natural, tudo é natural. Já faz parte, quando na verdade não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Então, trazer esse assunto é espetacular. Posso, só que eu acho que aqui tem um gancho muito importante para, talvez seja uma consultoria que acho que muito pouca gente ouviu, mas consultoria de amamentação. Então, eu queria te pedir para, Inara, me explicar o que é a consultoria de amamentação, o que uma profissional como consultora de amamentação faz no dia a dia ali e o que orienta. Então, na verdade, a consultoria, ela traz para uma família quase em desespero, um alento e uma luz de que as coisas vão ficar bem. Então, a consultoria em si, ela é super importante para você organizar e montar uma estratégia de funcionamento dessa família. Muita gente se prepara para o trabalho de parto, mas não se prepara para a amamentação, que foi o que a Gi falou. Então, estudar para você estar a par do que pode acontecer é super essencial. Vai te trazer segurança, vai te trazer tranquilidade e vai te preparar para viver momentos relacionados à hipoglicemia. Então, a gente estava até aqui conversando sobre questões super importantes que a gente precisa enfatizar com relação ao cuidado de uma mãe diabética, que é você ter um kitzinho à disposição, você ter, de repente, o seu glicosímetro perto, você não ter essa negação de que não está acontecendo, não está tudo bem, e ir lá suando, né? Aquela sensação de quase de morte, de falência, né? E não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque eles fazem muita diferença na amamentação. De que podem ser os desafios durante o processo de amamentação? Assim, não, até uma mãe com diabetes ou sem diabetes, mas o que pode acontecer de errado? O que a gente fala muito? Que a amamentação é uma engrenagem, tá? É uma coisa que não depende só da mulher ou só do bebê. Então, pensa no reloginho trabalhando. Então, como que essa engrenagem vai girar? E assim, os desafios são milhares, tá? Então, o que é importante? Estudar isso antes e ter um profissional que já te acompanha um pouquinho antes. Então, a consultoria pré-parto faz muita diferença, porque a gente vai entender esse contexto da mulher e a gente já vai imaginar os desafios que pode ter ali na frente. Eu vou dar um exemplo, tá? Não sei se vocês sabiam que um dos desafios é muito a questão do freio da língua. Então, às vezes, a língua tá com aquele freinho, sabe aquela língua presa que a gente fala? Aham. É bem isso. Daí eu vou te perguntar, você mamou muito tempo? Não. Então, isso pode ser a questão da sua dificuldade, da elasticidade da sua língua para poder ordenhar o leite.
Às vezes, um sinal que a gente pode ver de um bebê que tenha um freio de língua curto, não sei se vocês sabiam, mas são aqueles bebês que dentro da barriga já soluçam. Isso é um sinal. Eu soluço muito até hoje. E tem um sinal que isso pode ser da questão do freio de língua curto. Outra coisa, bebês que eles ficam posicionados mais de um lado na bacia do que do outro, eles podem nascer com um pouquinho de tensão postural. Então, imagina você sempre dormindo, imagina você com torcicolo. Uhum. Então, você sempre vai ter preferência mais de um lado do que do outro. Então, imagina esse bebê que já nasceu com um pouquinho de uma tensão postural, imagina ele mamando. De repente, você vai falar assim, nossa, meu bebê, ele é irritadiço, porque ele é Suga bravo. com muita força, muita pressão, me machuca. Não, e é um bebê que ele tá se queixando de dor, mas eu não tenho essa informação. E isso, pela dor, pode acontecer o desmame precoce. Então, quando a gente acompanha isso antes, a gente já consegue imaginar os prováveis desafios ali. Você sabe que tem um grande amigo e a esposa dele e tal, que a criança tinha muita dificuldade de mamar de um lado e ela só mamava do outro lado e decidiu ali, ficou naquele processo daquele jeito, aquela relação, só existia o mamar do lado, sei lá, esquerdo, não lembro qual é o lado certo. E sabe o que isso pode interferir? Na questão do equilíbrio dessa criança. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu sou muito tenso, morro de dor de cabeça. Isso pode ser um reflexo do período que nasceu. Então, às vezes, a gente negligencia esses sinais, mas a gente não pensa na qualidade de vida que esse indivíduo vai ter lá na frente. Então, a amamentação, ela vai muito além do nutrir e do contato. Então, é algo que a gente pensa também na questão da qualidade de vida, tanto para o bebê quanto para a mãe, né, Ri? A gente até fala um pouquinho dos benefícios do leite materno, que eu acho que é legal a gente ressaltar, que são crianças que têm uma possibilidade menor de desenvolver diabetes, de terem alergias. Então, a gente consegue até identificar estudos que falam da questão do nível de inteligência desses bebês que são amamentados. Eu vou ter mamado um pouquinho mesmo. Aí, depois da sua língua, a gente pode pensar nisso. Língua, não é inteligente. Peraí, tá tudo lá, né? Tudo Check, tá check, explicado. o checkzinho. Culpa minha. Mas uma coisa interessante... A Rita tá falando, mas Não, enfim. tudo bem. Mas uma coisa Fui eu super que atrapalhei. interessante é que bebês que têm muita tensão postural, isso é um olhar também, é uma dica para a gente prestar atenção. São crianças que às vezes têm uma recorrência maior de ter doenças respiratórias. Sabe aquele bebê que vive doentinho? Então, às vezes, tem uma infecção viral. Então, é um olhar, a amamentação, o nosso papel ali É muito abrangente. é muito abrangente. Além de crianças as que não são amamentadas têm o risco de serem obesas na vida adulta. E você constrói um vínculo afetivo com a amamentação que eu acho que... Eu brinco que só quem passou consegue entender a relação que é construída nesse momento de afeto e de troca que é a amamentação em si. Então, você tem um bebê que te olha, que você sustenta, que você mantém, às vezes só com o seu leite, às vezes não, às vezes precisa ser um aleitamento misto, mas, enfim, existem muitos benefícios. É muito válido a gente bater e insistir de que, principalmente as mulheres diabéticas, devem amamentar, porque não tem nada que contraindique isso. E Elô, durante a sua experiência, você falou que uma das suas filhas você não conseguiu amamentar por tanto tempo, Sim. mas uma você amamentou por mais tempo. Quanto tempo durou esse processo, essa amamentação, acho que da primeira filha e da segunda? Da primeira, 9 meses, exatamente, porque aí veio o meu problema do pé. Aí eu tive que ser internada, tomar antibiótico, fiquei 1 mês internada, fiz várias cirurgias. Foi, assim, o mundo desabou para mim, porque é isso, né? Esse contato, essa experiência te traz um envolvimento, você estabelece laços que não dá para descrever. Então, foi muito duro a hora que, olha, Elô, a partir de agora... Aí eu tirava um pouco de leite, mas quando eu comecei com a medicação não podia mais. E a Malu trouxe um sentimento de culpa, porque deu 1 mês eu não conseguia mais. Eu não tinha mais leite. Não tinha. Eu estava super magra, super estressada, porque tem toda a parte emocional da mulher que desencadeia. Então, assim, foram experiências maravilhosas, mas com todos os percalços que eu não gostaria de ter tido, mas que eu tive, ok, estão aí. Mas falando aqui nesse tema que você trouxe, assim, espetacular, eu acho que nós temos um outro degrau a pensar. Desmistificar que a mulher pode ter ajuda e ser orientada.
né? A gente tem ainda uma cultura péssima, retrógrada, de que tudo vai acontecer da maneira mais natural possível e a mulher nasceu para isso. Então, muitas pessoas e muitas mulheres não pedem, não buscam orientação porque ficam intimidadas de falar, olha, eu quero uma consultora para Ou amamentar. porque acham que ela é única em passar por esse problema, ou porque tem gente, eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo, olha, se você viu qualquer coisa na internet, qualquer blogueira, qualquer influencer falando que não sentiu nada, tá mentindo em rede nacional, porque isso não existe. É isso. Todo mundo É vai isso. passar por alguma dificuldade, seja um desconforto no início, porque qualquer criança que começa a sugar um mamilo, gente, vai dar uma dor, vai ter uma sensibilidade, porque isso não acontecia antes. Até questões mais complexas. Então, todo mundo vai ter alguma sensibilidade. É importante a gente ter consciência Não, disso. e falar, eu acho que traz aqui um assunto que tem que estar em pauta mais vezes. E essa coisa das mídias, né, é algo interessantíssimo, porque a mídia trouxe uma velocidade ainda maior da informação, mas, ao mesmo tempo, traz essa coisa de que está tudo sempre bem. E a comparação. Exato. Então, assim, comigo foi maravilhoso, meu parto foi normal, não, meu parto foi em casa, na banheira. Gente, cada um com a sua experiência, É isso aí. mas sem que isso dite o que eu tenho que passar. Né? Eu tive parto, eu não tive parto normal, eu tive cesárea. Por quê? Porque eu tinha uma série de complicações ou tinha que me prevenir de uma série de complicações porque o meu estado de saúde era tal, diferente do seu, diferente de cada um. Então, Claro. entender que cada mulher tem uma realidade, falar disso e trazer as suas dores é importante, sim, para que a gente tenha esse acalento de vocês. Eu não tive. Esse colo, essa rede de É um apoio. colo, é um colo. Eu acho que acaba não vai transformar a mulher em mais mãe ou menos mãe, Isso, porque isso. amamentou Isso. mais tempo, menos tempo, É isso. porque porque teve ajuda, porque não teve ajuda. Eu acho assim, a gente tem o papel de levar a informação. A forma como essa criança vai se nutrir Sim. é uma escolha dela também. Então, às vezes, a gente traça várias estratégias, mas o bebê ele vai escolher a forma como ele vai se alimentar. E assim, a escolha da mãe, às vezes a gente chega, né, Ri, na consultoria, ela fala assim, não, vocês vão abominar chupeta, mamadeira. Eu falo assim, gente, é uma escolha sua. Eu tô aqui para te levar a informação, você não vai deixar de ser menos mãe por conta disso. Sim. E lembra que a mulher está no período do puerpério, onde que a gente tem alterações grandiosas, assim, absurdas de questões hormonais. Então, a mulher vive, não sei, os maridos, eu não sei se a sua esposa, Gabriel, já teve TPM. Se você já A minha convive esposa com é perfeita, TPM. ela não tem. Ela não tem, Tá vendo? claro. Mas, assim, muitas Eu vezes preciso conhecer a esposa do Gabriel. a gente precisa da receitinha dela, Olha né? aí, que beleza. Porque TPM eu tenho. Mas, Eu assim, tenho juízo também. Ela não tem TPM, eu tenho juízo. bom homem, bom homem. Mas, assim, o puerpério é como se fosse uma TPM 3 vezes mais forte. Então, imagina a mulher ali, na questão do cansaço, né? Na questão da Esgotamento, né? privação de sono, sentindo que ela é responsável, né, Elô? Nessa hora você vê o quanto seu marido te ama. Ou não. Talvez você descubra que não. Quando ele levanta ou quando ele dorme e ronca a noite inteira. Não, olha, o que a Gi falou é algo assim, sei lá, a minha experiência, você se volta, é biológico isso, você se volta para a cria. Então, nada mais existe para você. E o homem sente também. Se sente preterido, se sente... Então, assim, você tem ali um homem e uma mulher coabitando num momento onde todas as atenções estão voltadas para esse bebê. E como é que você faz com isso também? O marido também precisa de orientação, porque muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo. É isso. Eu gostei de uma coisa que a Rinara falou no começo, dessa família, né? É. Talvez a gente olha muito pro assunto de amamentação, é um assunto da mãe e do bebê, e Não talvez é. aqui a gente tenha, trazer mais gente para essa conversa bem legal. Eu acho. Mas E como- trazer um homem, mais um. Eu falo pra eles, gente, se a gente sobreviver ao puerpério, olha, vocês são capazes de sobreviver a qualquer coisa que vem depois. Porque realmente, assim, é uma dinâmica que muda por completo. Então, a engrenagem mãe e bebê, ela é mais fácil de acontecer, mas você incluir um pai nesse processo, você tem muitas vezes uma insegurança porque nasce uma leoa,
ali Isso. com a sua cria, querendo proteger, e você não sabe se o seu marido vai fazer tão bem quanto você, e aí você não quer deixar, ao mesmo tempo você quer que ele participe. Então, é uma dinâmica complexa, não é tão simples. A amamentação não é uma coisa tão natural que simplesmente, né, põe no peito, Acontece. mama e tá tudo. Não é assim. Então, se a família toda está envolvida, o processo todo ele é mais fácil, ele é mais tranquilo, e aí as coisas muitas vezes acontecem e fluem. E pergunta, como é que um homem pode participar desse processo? Desse momento? Olha, se eu te contar que eu já tive até paciente que já pôs o neném no peito, eu já tive. Eu tive um pai que a mãe tava lá com o peito totalmente esfolado, e essa bebê chorava, e ele falou assim, me dá ela aqui, vai. E ele sentou na frente da televisão e pôs pra mamar. Ficou lá com ela meia hora, ela sossegou, dormiu e ó, resolveu. Não precisa pôr pra mamar, mas eu acho que o fato de você ter alguém que está ao seu lado, que te compreende, que te ajuda, você não consegue dar o peito, mas você consegue trazer uma água, você consegue perguntar se está tudo bem, você consegue providenciar um kit, né? Para caso aconteça uma hipoglicemia. Então, você ter pessoas ali em volta de você nesse primeiro momento, eu diria até que o primeiro mês ele é muito, muito maravilhoso e desesperador, porque é isso, é incrivelmente delicioso, mas tem hora que você tem vontade de sair correndo, né? Então, ter essa rede de apoio faz muita diferença. Gente, quer comentar? Depois Não, eu queria te fazer uma pergunta, mas vai lá. Eu só queria complementar que a rede de apoio também faz parte do sucesso da amamentação. Porque a gente está falando de uma família um pouco tradicional, homem Sim. e mulher, mas às vezes a gente tem essa mulher também, que é uma mãe solo. Então é muito desafiador. Então a rede de apoio, gente, assim, dica para quem quer fazer parte da rede de apoio. Não é dar dicas. Cada um tem sua maternidade, a gente precisa respeitar isso de uma forma plena, tá? Então, assim, igual a Rinara falou, tá, a rede de apoio funciona para quê? Você tá querendo tomar banho e lavar seu cabelo? Eu vou ficar com seu bebê aqui no colo. Vai lá. Você tá com fome? Gente, levem comida para essa mulher, né? Levem Eu vi um comida. post Não sobre levem isso. chocolate, gente. Bebês têm cólicas, tem às vezes não levem comidinhas. Levem comida, deixa congelado. E às vezes a sua rede de apoio vai ser os amigos que você convive, né? Se tem domingo que você tá doente, amigo vai lá fazer Vai jantar em lá, casa. vai lá fazer o laser, que também super ajuda Ó. nessa fase do perpério, tá? Maravilhoso. Da amamentação. Mas é isso. Então, pensa na sua rede de apoio. E também pense nisso organizando antes do bebê nascer. Então, assim, já começa a cozinhar, deixa a comidinha congelada, já pensa quem vai cuidar da sua casa, quantas vezes por semana vai. E começa a alinhar e organizar, porque nessa fase do puerpério, quanto mais organização você tiver antes, vai Mais fluir suave melhor. vai ser. Hoje, uma coisa que eu pensei aqui durante a fala de vocês é que, por exemplo, a pessoa com diabetes tem mais dificuldade em cicatrização, mais dificuldade, por exemplo, e aí a gente falou de rachadura no peito, esse processo que não é natural de uma criança sugando esse leite e fazendo um machucado ali. Muda muito a dor de uma mulher que tem diabetes para uma que não tem diabetes ali no processo de amamentação? Então, a mulher que tem diabetes, a gente vai focar muito na questão do bom controle glicêmico. Então, assim, a natureza é maravilhosa, tá? E às vezes você fala assim, gente, como acontece isso? Para vocês terem uma noção, uma ideia, no final da gestação, a gente tem uma necessidade de insulina muito grande. A mulher tem uma necessidade de insulina muito grande por conta dos hormônios que estão mantendo a placenta. Então, mulheres, se vocês estão grávidas, ajustando a relação insulina-carboidrato, basal, fiquem felizes, porque você está tendo uma gestação saudável ali, que você está precisando só de uma necessidade maior de insulina. Quando essa placenta sai, gente, é uma coisa que muda a vida da mulher. Geralmente cai em torno de 50% a necessidade da insulina dela, tá? Do dia do parto Saiu a placenta. Do momento em que a placenta sai do corpo da mulher. Então, imagina, já tem esse desequilíbrio hormonal. Então, a gente já vai pensar no bom controle glicêmico, tá? Então, assim, a pessoa que tem diabetes com bom controle, os riscos são muito minimizados, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter é um cuidado que a gente orienta para todas as mulheres em relação à fissura. Primeiro, a questão do diabetes. A gente pode ter um atraso um pouquinho na questão da descida do leite. Sim. Então, às vezes, o bebê ele vai ficar mamando, às vezes não está numa boa posição, às vezes está, de repente, indo mais para o bico, que isso pode favorecer as fissuras, tá? Gabriel, do seu lado ali, tem um peito. Tem. Eu queria que você mostrasse a outra mama. Pera. Outra mama. Aqui. Isso. Então, eu quero que vocês vejam um pouquinho a parte de dentro da mama. Peraí que eu tô enroscado aqui.
Isso. Essa mama Tem aqui, diferença de um aqui, pro outro? acho que é, essa você aqui pode tá. tirar a Ah, parte, tá. você pode erguer. Então, aqui a gente tem Mama. a mama, a gente tem aqui a estrutura. Tá vendo que a gente tem uma estrutura ali que parece uns cachinhos, assim? Tá. Tô vendo. De uva, parece. Uhum. Parece de uva. E a gente chama de alvéolo, que é onde é produzido e armazenado o leite. Tá vendo que tem esses canudinhos ali? Uhum. A gente chama de ducto. Ali a gente tem a estrutura do mamilo e tem o bico, tá? Então, quando o bebê vai mamar, ele tem que estar com a boca bem acoplada ali na areola, tá? Não no Areola bico. Aqui. Exato. Agora fecha aí, encapa. Mostra pra mim a areola, Gabriel. Areola. Boa! Aqui. Ó, aprendeu. Então, para o bebê mamar, ele tem que fazer um vácuo, a boca tem que estar bem acoplada, bem na areola, para ter um bom posicionamento da língua, para poder fazer a extração do leite. Muitas vezes o peito está tão cheio, tão endurecido, porque ele fica parado ali no alvéolo, e às vezes a mulher faz a massagem, ela sente até uns carocinhos. Então, para o bebê mamar, ele vai ter mais dificuldade, e a mama vai estar tão rígida. Imagina você pegando uma bexiga que está extremamente cheia e tenta abocanhar. Você vai conseguir abocanhar de uma maneira adequada? Não consegue pegar. E o bebê, às vezes, ele vai tentar abocanhar, vai não escorregar a consegue. boca, vai para o mamilo e vai machucar. Às vezes, essa língua mal posicionada, a mulher vai ter uma sensação que está passando o mamilo no asfalto. Gente, isso é verdade. Uma lixa. A gente até fala, posso te interromper, Gi, rapidinho? Imagina. A língua, ela tem a capacidade de fazer toda essa mecânica de trazer o mamilo aqui na parte de trás da boca do bebê, que a gente fala que é o palato mole. Se esse mamilo consegue chegar lá no palato mole, ele consegue fazer uma extração adequada, ele consegue fazer um estímulo adequado e ele deixa de machucar essa mãe porque o mamilo está indo lá atrás. Se ele não consegue levar, esse mamilo fica aqui no palato duro, que é próximo aos dentes, e aí a gente fica macerando esse mamilo e daí a gente tem dores homéricas e rachaduras e aí a amamentação tende a não funcionar. Porque o bebê não consegue sugar, não consegue extrair e a mãe morre de dor. E Desculpa. tem que explicar tudo isso pro bebê que acabou de nascer. Não, a gente explica pra mãe e aí a gente vai ensinar. E aí, ó, você falou um ponto super importante, que é a questão do manejo. A gente até fala bastante do laser e é um aparelhinho maravilhoso, mas isso aqui sozinho não resolve nada. Não adianta você fazer laser e manter o bebê mamando errado. Você precisa corrigir essa pega, você precisa mostrar como é que esse bebê precisa pegar, como que ele precisa sugar. Existem até questões relacionadas à sucção nutritiva e não nutritiva, que é a maneira como o bebê suga esse leite. Então, ele começa rapidinho, né? Por quê? Porque esse rapidinho vai fazer com que o estímulo aconteça no cérebro e daí faça com que haja esse reflexo de ejeção que a gente fala, que é uma descida grande de leite. E aí, sim, ele começa a sugar compridinho e fazer a efetividade na O sucção. barulhinho é tão gostoso. Você ouve o bebezinho engolir, é delicioso. Isso é o que eu encontrei na internet. A Siri também quer participar. Desculpa, Siri. Então, e como que a gente... Ok, a criança não vai entender isso, é na relação com a mãe, que a mãe vai... E aí a mãe vai isso. ajustando isso para fazer... Gabriel, com é que- tão engraçado. Você falou, olha, como é que o pai pode ajudar? Muitas vezes, né, dentro, enfim, de uma questão da rede de apoio, a gente tem um terceiro elemento, um segundo, sempre ali junto. Por quê? Porque faz diferença alguém ver a massagem, alguém ver o posicionamento do bebê. Então, olha, como é que é para fazer? Então, fica aqui para você ver junto, que daí a hora que ela for colocar e eu não tiver, você já vai conseguir ajudar. Então, faz muita diferença você ter mais pessoas participando do processo. Porque, às vezes, o momento em que a mulher está vivendo é muita coisa na cabeça, é um cansaço absurdo, são muitos hormônios, às vezes tem essa coisa, né, de não estou conseguindo amamentar, isso entristece profundamente, porque a gente se sente impotente, quer dizer, meu bebezinho tá aqui e eu não consigo nem acha que você tá oferecer o que ele fracassando de alguma precisa, forma, né? E isso machuca profundamente. Então, ter gente por perto nesse momento que vai te ajudar no processo, suaviza muito, viabiliza. E outra coisa, Gabriel, uma coisa que eu sempre reforço: a amamentação é treino e repetição, estímulo e repetição. Eu sei que o Gabriel está treinando muito, tá? Mas a gente não tem o resultado na academia indo no dia e puxando um peso de 100 quilos que eu vou ficar musculoso no dia seguinte. Não, então é treino e repetição. O bebê aprende dessa forma. E tem uma questão que eu acho que a gente subestima a capacidade do bebê. Porque, assim, é maravilhoso. O bebê, ele tem um reflexo de busca.
quando você posiciona ele, encosta a bochechinha, ele já sabe como que ele tem que procurar. Então, é bom você estimular, porque a questão que a Rinara falou que a amamentação favorece a questão da cognição, Sim. é porque você dá esse estímulo, né? Então, assim, foi maravilhoso. Hoje eu já acompanhei uma consultoria de amamentação que a mãe posicionou, ela estava sentindo muita dor no início da pega, o bebê sozinho arrumou a cabecinha assim, ó, e já fez o movimento adequado e a mamada engrenou. Então, o que eu falo? É um mini ser. Então, assim, quando a gente pensa na questão das posições até para aliviar a dor e para diminuir os riscos de fissura, eu falo assim, imagina você na condição do bebê. Você coloca ele para mamar com a barriga para cima e a cabeça virada. Você come dessa forma? Você não come. Você come de uma maneira alinhada. Quando você come com a cabeça para baixo? Não. Quando você bebe água, como que você faz o movimento? Então, a gente vai trabalhando essas questões da consciência corporal, da questão do posicionamento, porque isso previne as lesões ali. E a gente vai vendo que também não é só essa questão, né? Mas Sim. esse é um detalhe bem importante. Imaginar um bebê como ser humano realmente, ele não é um boneco. Então, essas questões a gente vai trabalhando até para desenvolver. A gente só aprende com estímulo e repetição. E Elô, me conta um pouquinho, durante o seu processo de amamentação, como foi o controle glicêmico? Muda muito? A gente em algum momento aqui falou sobre hipoglicemias durante o processo de amamentação. Conta dessa experiência. Então, a gente fica super preocupado, né? É uma preocupação que fica ali meio que te atormentando, e às vezes o que acontece? Vou comer, agora eu vou conseguir. Você tem os 15 minutos da aplicação da insulina rápida para você comer. E às vezes nesses 15 minutos a criança chora, e aí você não come. E aí você vai lá para dar de mamar, eu lembro... Eu vi a cena da merda acontecendo, assim, sabe? Tipo, Nossa, eu também, Mas total. então, e é isso. Aí tô eu lá, falei, ela tá com fome, vou dar de mamar. E de repente eu começo a suar. Mas não é um suorzinho, praticamente estou saindo do chuveiro. E vem a negação. Neste momento, nada pode me atrapalhar. Eu não estou com falta de açúcar, eu não estou com falta de açúcar. E foi nesse período que eu comecei a ter a noção mesmo exata de que eu precisava andar sempre com kit de emergência. Que eu passo a ter ali um líquido, né, um refrigerante com açúcar ou um suco, alguma coisa, mas à mão para que se eu estiver passando mal, eu tô amamentando, mas eu tô me cuidando também. Porque o problema da mãe é que ela acaba se anulando por conta do bebê, e não dá. Porque tinha horas que eu falava, gente, eu vou morrer. Eu vou desmaiar aqui e não sei o que vai acontecer. Então, assim, foram poucos os episódios, mas foram episódios marcantes para você também entender que você tem que ter uma prioridade, que é você. É igual o lance do avião, né? Bota a máscara em você. Isso. Praticamente concomitante com o teu filho ou com a tua filha por conta disso. Porque se você não se cuidar, você acaba colocando os dois em perigo. É isso aí. Porque se eu desmaio com ela aqui amamentando, como é que faz? A culpa, né? Porque já... É aquela coisa. A culpa é inerente, nasce com a mãe. Nasce com a mãe. Tudo ela tá errada. Eu podia fazer melhor, então teve a culpa na época da Malu. Porque a Malu tinha um refluxo muito sério. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo de errado? Essa menina não para. Ela mamava muito bem e, de repente, colocava tudo para fora. Aquela menina chorava de ficar vermelha e eu não conseguia acalmar. Eu não tive aconselhamento. Foi procurar gente para mim. Então, eu falo, você se deparar com profissionais que amam o que fazem é muito gratificante, porque nós pedimos ajuda para vocês. Né? Porque não tem outra pessoa para te dar. Às vezes você não quer nem falar para tua mãe ou para teu pai ou para teu marido, porque você não quer se mostrar frágil. É um negócio louco, né? A cabeça do ser humano é complexo. É isso. Então, ter uma mão estendida nessa hora é maravilhoso. Eu poderia ter tido uma outra perspectiva que eu não tive na época. Eu entrei em depressão, porque eu não conseguia amamentar. E a gente tem bons profissionais que são aliados nossos, tá? Eu gosto muito de ter como parceiros fonoaudiólogos e fisioterapeutas, que são os osteopatas. Porque a gente vê, é um bebê que está com muito refluxo. Será que ele não tem uma tensão postural que está fazendo com que leve a esse refluxo? A gente direciona para o osteopata. Então, às vezes, é algo também que daí você está cansada, você está exausta, você está preocupada com o seu bebê. E, às vezes, esse time, assim, de pensar em quem procurar, em quem encontrar... Você não tem. Você não tem. E às vezes, assim, você deixa de resolver um problema que pode influenciar até na vida desse indivíduo lá na frente, porque passou. Então, assim, desmames precoces sempre tem uma causa.
nunca Pode acontece. voltar? Posso voltar a 8 anos? Posso voltar? Ou de repente, você pode pensar numa nova gestação, Elô. Oh. Eu adoraria, Gi. Não faz. Eu já tô na menopausa, não dá. Olha, eu gostaria. Eu gostaria de verdade. Se eu pudesse. Mas assim, se eu pudesse voltar a 8 anos, talvez eu tivesse tido uma outra conduta. Mas que sirva de alerta. Peçam ajuda. Porque eu acabei indo para a internet, consegui lá um grupo de mães que falava sobre isso, e aí acabei descobrindo uma fórmula e a mamadeira, que era justamente para refluxo, mas realmente poderia ser um outro motivo que ninguém nem aventou a possibilidade. Porque aquelas experiências chegaram naquela resposta, e não uma série de outras Exato. experiências que... Exato. E acho que tem um cardápio aqui que eu queria entender o que está acontecendo aqui na mesa. Porque acho que a gente entendeu que qualquer... Aqui acho que a gente tem N bicos, N mamilos diferentes aqui. E eu Uma entendi mesa de que peitos. Uma mesa de peitos. peitos. E qual a diferença aí? Todos eles funcionam para amamentar? Todos funcionam, né, Gi? Todos podem funcionar, vamos falar dessa forma. Não, veja, a gente fala até que talvez o primeiro e o terceiro são os mais fáceis, né? Um mamilo bem protuso, que daí o bebê tem facilidade de pegar. Deixa eu pensar, que eu acho que... E se a gente dá uma viradinha aqui, ó? Ó, vamos levantar aqui para vocês. Aí. Mostra aí, Gi. Olha aí, Gigi. Então, o primeiro e o terceiro, ó, são os mais fáceis, porque eles são mais salientes, né? O bebê tem mais facilidade, às vezes, de identificar esse mamilo. O que acontece muitas vezes com um mamilo que é mais plano, esse aqui, ó, bem plano, esse aqui um mamilo invertido, esse bico aqui bem avantajado, os mais planos, o bebê muitas vezes não consegue identificar o que ele precisa sugar. Então, se a mãe não tiver bastante atenção, ele vai fazer daqui a pouco um machucado aqui do lado. Ele vai sugar aqui e não vai extrair o leite, nem fazer essa mecânica, essa sucção, esse estímulo para que o leite desça. O que mais, Gi? Fala dos... Às vezes a gente olha esse bico, você fala assim, nossa, que Meu bico... sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Eu já tive, aconteceu do bebê nascer com a boquinha muito pequena e que a amamentação, o bebê não conseguia chegar na areola. Mas assim, foi impossível a amamentação? Não, porque a gente teve acompanhamento com a fono e com muito exercício a amamentação aconteceu. E o exercício no bebê, para ensinar algum tipo de exercício para o Pro bebê bebê. conseguir fazer a pegada. Isso. Abocanhar Abocanhar certinho. adequadamente. Então, assim, às vezes, para vocês terem uma ideia, tá? A amamentação é um gasto calórico tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas se o bebê ele exerce muita força para mamar e não está conseguindo extrair o leite, a gente tem uma conta negativa. Então, a gente tem um bebê que perde peso. Então, essa mãe, por exemplo, desse mamilo mais protuso, ela falou assim, nossa, eu fico 1 hora amamentando. Então, 1 hora que o bebê não está ganhando caloria, ele só está gastando. Então, a gente tem dificuldade no desenvolvimento dele. Então, é um bebê que ele vai ficar mais cansado. A gente tem uma mãe que ela não tem momentos de descanso. Então, a gente vê que fica prejudicado ali. Então, a amamentação é uma coisa também que eu sempre falo para as mães. A amamentação tem que ser algo que seja confortável tanto para a mãe quanto o bebê e também segura, tá? Então, assim, tudo isso daqui é possível. Mas por que a gente orienta você buscar um profissional que te ajude? Porque, por exemplo, a fisiologia da mama, gente, não adianta eu deixar um bebê mamando 40, 50 minutos na mesma mama. A gente tem 2, 3 grandes reflexos de ejeção de leite. Depois que esse leite chega para o bebê, fica um gotejar. Então, não é que a criança não está recebendo, ela está recebendo, mas ela não está recebendo o suficiente para saciar a fome, a necessidade nutricional, mas eu estou cansando esse bebê. E daí, por alguma razão, ele começa a perder peso e não ganha. Então, existe uma... quando você entende como funciona, é muito mais dinâmica, fácil. né? E assim, muita gente me pergunta, nossa, mas quantas vezes que você faz um combo de vezes que você vai na casa? Uma vez que você vai e que você orienta, e que você gasta tempo, e que a família compreende, ou quem estiver ali, né, compreende como precisa acontecer, as coisas fluem. Não precisa, às vezes, uma segunda. Dá certo. Perguntas de quem ouviu distantemente o assunto amamentação. Livre demanda, quantas vezes deve amamentar, café, amanhã, almoço, janta, como que funciona
Eu gosto muito, Fala, não é muito. almoço de janta, eu tenho certeza que é. Então, Eu gosto muito de pensar na vaquinha no pasto. O bezerrinho vive de livre demanda. tá. Então ela fica controlando o tempo, ó, deu 3 horas, vem aqui, bezerrinho, mamar. Não. Então isso depende muito do bebê, Bebê. não existe uma regra, tá? Mas a gente pensa na qualidade da mamada e como que está o desenvolvimento desse bebê. Então vai ter bebê que ele vai ter necessidade de mamar a cada 2 horas durante o dia e à noite ele tem um espaço grande entre uma mamada e outra. Às vezes ele vai dormir, sonho de consumo. A Duda. A Duda. Dormir Dormia, às que era uma 23 maravilha. horas e acorda às 6 da manhã, sonho de consumo. Mas como é que tá a questão do ganho de peso? Tá indo bem? Às vezes eu falo assim, que nos primeiros dias do bebê, a gente faz um intensivão da amamentação. A gente vai respeitar o intervalo no máximo a cada 3 horas, observando o quê? A questão da mamada nutritiva, eu preciso ter uma mamada com qualidade, onde que a gente vê bastante estímulo aqui da mandíbula, a gente ouve o bebê mamar, engolir, a gente vê uma boca bem vedada na mama, com bastante sucção. A gente vê o quê? Que eu adoro, coisas que vocês vão ver, vocês não vão ver, tá? Mas que acontecem no celular de consultoras de amamentação. Fotos de mamilos e fotos de cocô. A gente gosta muito de ver cocô. A gente comemora muito os cocôs. Então, assim, Parabéns. então, depois... Esse cocô tá lindo. Nossa, a gente vibra, assim, mas é uma alegria quando a gente vê aquele cocô Os amarelo. arrotos também, Os né? arrotos. Então, a gente tem o mapinha. Então, a gente sabe que uma amamentação está adequada quando o bebê já está no 6º dia de vida, fazendo em torno de 6 a 8 trocas de fraldas de xixi. E de cocô umas 3 a 4. E a coloração desse cocô tem que estar mais amarelada, porque é um leite que ele tem mais gordura e mais carboidrato. Então, muda o aspecto do cocô. Então, se o bebê está mamando de 2 em 2 horas, 3 em 3, 4 em 4, está tendo efetividade, eu estou tendo esse marco, né, das trocas de fraldas de xixi e cocô. Sempre tracem com o pediatra também a questão do ganho de peso, né? Então, a gente tem essa questão do ganho de peso que também dá um alívio. Tem uma coisa que eu costumo orientar as minhas mãezinhas logo que o bebê nasce. Você veja, ó, eu tenho 2 filhos, 13 e 9. Há 9 anos atrás, a gente tinha a orientação de oferecer uma mama. Então, a cada mamada, você oferecia uma mama, na próxima mamada, você oferecia outra. Eu brincava até de ficar com um elastiquinho para saber qual que era a mama que eu tinha dado por último. Então, mudava para tentar lembrar e confundir. Mas o que a gente orienta hoje? Com o objetivo da gente, essa questão da livre demanda, para a gente não ficar muitas vezes escravo de estar cada hora e meia, esse bebê chora, eu ponho no peito, porque é livre demanda, então tem que pôr no peito. É mais fácil eu organizar, eu dou toda uma mama, muitas vezes esse bebê já vai estar molinho, que é uma característica de um bebê satisfeito. Então, quando a gente pega assim... Molinho é sono. Molinho é a mãozinha levinha. Então, você pega um bebê com a mãozinha abertinha, levinha, significa que ele está saciado. E aí, muitas vezes, é difícil você botar esse bebê para mamar a segunda mama. A gente faz uma troca de fralda, deixa esse bebê bem bravo, porque eles detestam trocar fralda. E aí, acordado, você põe na segunda mama. Que daí, ele vai poder mamar 5 minutos, como ele pode mamar 15, pode mamar 20... E quanto mais ele mama, maior vai ser o intervalo para a próxima mamada. E aí a gente tem um descanso dessa mama que muitas vezes é necessário. Porque está machucado, porque está esfolado, porque está ardido, está assado. Enfim, é uma orientação que a gente costuma E lembrando que fazer. esses descansos também, eles são super importantes para o bebê descansar e voltar. Crescer. E voltar a essa Engordar. atividade física, né? Porque, assim, mamar é cansativo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a cada mamada, uma mãe perde ali em torno de umas 500 calorias. Então, É um bom treino de perna. e assim, imagina Imagina fica 8 vezes por exausto. dia. Imagina 8 vezes por dia. Então, e para o bebê também, aí eu falo assim que é um treino HIIT. Então, a gente precisa ter esses momentos de descanso, porque às vezes você não está no descanso adequado para retomar essa atividade física que é tão intensa. Então, o descanso é super importante para o Pros bebê, dois. como para a mãe. Para os dois. Não, é interessante, né? Porque a gente acaba se adequando ao bebê. Então, eu lembro que eu só descansava. A Duda foi maravilhosa, a minha mais velha. Ela dormia a noite inteira. Já a Malu, tadinha. Sem orientação, a mãe padeceu. Difícil, né? E eu não dormia. E aí, o grau de irritabilidade da mãe. Meu marido sofreu bastante, Lei Maria da Penha. Nossa, Não, mas acho que a gente tem que falar. Porque há um desgaste absurdo. do casal
numa Sim. situação onde você não consegue dar conta, e aí você fica irritada, você fica frustrada, você se sente fracassada, você não tem amparo, e o marido está ali querendo ajudar, mas ele também não sabe de que forma dar esse acalento. E todo esse estresse impacta na produção de leite. Sim, eu parei. E aí total. você tem uma perda de peso, você tem um bebê mais irritadíssimo, então é quase que uma coisa cíclica. Sim, não sabe? tenha dúvida. Se isso alguém não aí. conseguir cortar ali, você entra no looping. Noite. O bebê dormiu. Acorda-se o bebê para mamar ou deixa dormir quando ele quiser, ele vai acordar e tal. Porque eu já ouvi de falar não, tem que acordar porque vai ter hipoglicemia noturna, a criança não sabe regular a glicemia, vai morrer de hipoglicemia se não acordar durante a noite. Eu achei aquilo tão Fisiológico. lógico que eu falei, não faz sentido isso para Dói mim. o coração, né? Como a gente comentou, se bebês eles têm boa efetividade da mamada durante o dia e tem um intervalo maior durante a noite, tá ganhando peso, tá dentro da curva de crescimento, tá tudo ok. Bebês que não estão ganhando peso, a gente faz o intensivão. Então, intervalos maiores para bebês que não estão ganhando peso, isso não é um sinal bom. Porque às vezes eu tenho um bebê muito cansado, muito hipoativo, que ele não tem energia para compensar a mamada. Daí eu preciso manter. E um detalhe muito importante, né? Que o hormônio da produção do leite, ele tem o pico às 3 horas da manhã, que é o hormônio, que é a prolactina. Então, não sei se você sentia isso, Nossa, Elô, de manhã. Eu amanhecia É. com ele, mas Enorme. assim, explodindo. E uma dor, né? Porque você precisa dar vazão para tudo aquilo. Dá vazão. Isso E se mesmo. de repente esse bebê dá um intervalo grande de mamada na madrugada e essa mulher sente a mama cheia, Eu tenho que tirar, não tem? tem que tirar o excesso. A gente não esvazia a mama, porque o corpo entende que naquele momento ele tem que produzir cada vez mais. E o bebê não é horário dele mamar. Então a gente também não vai acontecer de uma hora para outra a questão do equilíbrio da produção do leite. Demora um tempinho. Então, geralmente, a gente tem uma janela de oportunidade da produção do leite em torno de 6 semanas, mas às vezes o equilíbrio pode se dar até uns 2 meses. Então, não é um processo tão rápido, gente. É uma coisa assim, adaptativa, que não vai acontecer da noite para o dia. Então, essas informações a gente precisa ter, né, Elô? Nossa, é muita coisa. Vocês podiam fazer Não, dá para fazer uma uma cartilha. sequência de... Não, uma de- cartilha. De verdade. Tô falando de coração, porque eu tenho amigas mais novas que foram mães recentes, não tem informação nenhuma. E quando você passa, você não procura mais sobre o assunto. Eu já passei, né? Estamos aí para isso. Mas gente. olha só, ficou alerta. Vá buscar informação. Acho que para tudo, né? A gente precisa se educar a respeito de tudo, porque com a tecnologia, com o avanço na medicina, tem tanta coisa que a gente pode se valer para passar com maior tranquilidade por Sem esses dúvida. períodos da vida que exigem tanto, que é quando a gente se transforma mãe. E também não dá, assim, atenção para tudo que houve na internet, né? Porque às vezes tem tanta informação, tanta gente, então precisa ser... Ah, mas é Alguém da legal. sua Eu confiança, critico, gente, né? numa boa, tá? Mas é legal, né, a gente olhar e ouvir aquela pessoa que eu gosto. Eu não tô dizendo que a pessoa Sem não possa dúvida, ouvir. mas que seja da sua confiança. mas não dá para mas- ouvir qualquer mas- um falar. Que Mas, tem né? a Yara, experiência, que tem né, também. experiência, mas entender que cada pessoa... É única. É única. Cada história é Então, única. talvez a história daquela pessoa que você ama de paixão é muito linda, que bacana, mas talvez não vá acontecer comigo e tudo Sim, bem. isso aí. E eu né? gosto muito de falar dos mitos e verdades sobre a Isso. amamentação. Eu tenho ainda várias perguntas que eu tô desesperado. Eu queria saber disso antes, e eu queria falar de chupeta antes de mitos e verdades, tá? Ah, então tá. Esse é bonitinho. Não, eu né, tava de falando nós. desse. Ah, do desse. Esse a gente chega lá, mas esse não me chamou tanta atenção. Ah, não, então tá bom. O laser é uma terapia que a gente associa, tá? Uma ferramenta que a gente associa dentro do acompanhamento da amamentação, que ele tem vários benefícios, tá? Na nossa consultoria, né? A Ria é minha parceira de consultoria de amamentação, então a gente também faz o cuidado da mãe no pós-parto. Então o laser, ele tem o benefício também de ajudar essa mulher que está se recuperando da gestação. Então a gente faz o laser tanto para cicatrizar o mamilo, aliviar a dor, então A aplicação do laser é no próprio momento. no próprio Exato. mamilo. Então, assim, né? A gente seleciona aqui a luz adequada conforme a necessidade que a gente está vendo ali. Então, ele ajuda muito na questão do processo inflamatório. Então, acabei de ter um parto. Então, meu corpo está todo inchado, está todo inflamado. Então, a gente
usa uma técnica aqui para desinflamar esse corpo, para melhorar na questão da recuperação desse corpo, do pós-gestação. Às vezes tem as mulheres que elas tem o parto normal, né? Que às vezes, na saída do bebê, às vezes acaba machucando um pouquinho o períneo. Então, a gente também faz o laser também para aliviar a dor. Porque imagina essa mulher com dor no períneo e tendo que amamentar. Então, a gente usa também... Ou na cesárea, né? Ou na cesárea, que às vezes está com aquele corte que incomoda. Então, a atenção é para tudo. Outra coisa que a gente usa também é a questão das fissuras, né? Mas lembrando, foi exatamente o que a Rinara falou. Se a gente não identificar a causa, não há laser que resolva o problema, tá? Então, é uma terapia que a gente gosta, é uma terapia rápida, né? Às vezes a gente está fazendo e fala assim, nossa, mas é só isso? É só isso. Às vezes, se a gente fizer mais, a gente pode ter até um efeito Prejuízo. rebote. Então, é um cuidado que tem que ter, mas amamos o laser. Eu sou fã. Não usei nessa época, mas amo laser. E chupeta. Pode, eu sou filho de dentista, minha mãe nunca gostou de chupeta, eu Mas nunca chupei cê- chupeta na não? vida, então... Mas assim, parece até... Reza a lenda, eu não acredito, minha mãe nem sempre conta todas as verdades pra mim, mas ela botava a chupeta na minha boca e eu cuspia. Eu acho que minha mãe já botava assim, sabe? Vai, Pra cospe, não pegar, né? Cospe! Colocava boldo, colocava pronto. boldo É, ali na pimentinha, uma pimentinha. Então eu tenho essa impressão, então... Minha véia vai ouvir isso, vai ficar revoltada. Então, você sabe que, assim, olha, normalmente a gente, quanto menos apetrecho tiver para esse bebê, é melhor. Então, a chupeta, o dedo, né? Tem bebê que usa os dedos do meio. Ah lá, a outra falando que chupou o dedo. Até os Eu 12 tive anos. uma pequena que Até chupou. os 12. Não, É você não tá- mesmo? Não, de dia não, né? Mas quantas vezes minha mãe e meu pai chegavam e falavam, fofa, meu apelido é fofa. Dedo. Mais fino, é isso? Não, esse eu não sei, mas esse aqui é mais grosso. Ó, o que a eu minha chupava. Rebeca só chupava o da mão E o céu da direita. boca para dentista? Fundo, profundo, Ó, ó, profundo. Ó, É isso aí. eu chupei, gente. Desculpa falar. Então, assim, olha, a orientação é quanto menos, melhor. Mas quem somos nós para julgarmos as necessidades de cada família, não? Vai ver, minha mãe Então, tirou a chupeta e eu a arrumei o nossa dedo. orientação é, nesse começo, é melhor não. Então, né, até 3, 4 semanas de vida, é melhor não dar, não oferecer a chupeta, não oferecer a mamadeira. Se possível, a gente faz uma complementação, se necessário, com um copinho, com uma colherinha. Mas a mamadeira e a chupeta, elas podem trazer um prejuízo de confusão de bico, daqui a pouco esse bebê, né, prefere o formato da chupeta, o formato da mamadeira, e a gente tem histórias de gente que liga, mas meu bebê estava mamando tão bem, e de Agora. repente ele não quer mais, ele vem pro peito, ele briga, fica bravo, nervoso, você fala, mas me conta mais. Ah, saiu do hospital com uma chupetinha. Então, neste momento a gente fala, olha, vamos então, né, guarda um pouco, se você quiser mais pra frente, tudo bem, a chance de você ter uma confusão é menor. Então, vai muito de cada família. Mas, daqui a pouco você tem um bebê com uma mega necessidade de sucção, precisando, né, assim, sugar loucamente, e aí a gente vai fazer o quê? Não vamos dar nada. E aí fica aquele bebê chorando, a família louca. Então, cada um vai avaliar a sua Bom, necessidade. eu achei meu dedo. E Eu achei meu dedo. E chegou Mas aos 12 anos, né? Tá que vendo? loucura. Mas você vê que engraçado, ó, eu tive a Rebeca, eu coloquei a chupeta, porque eu falava, não, melhor a chupeta do que o dedo. E aí ela ficou com a chupeta até o dia Que ela descobriu o dedo. que ela conseguiu saber o caminho de fazer o dedo chegar na boca. O dia que ela descobriu, E ela era nunca assim, ó. mais pegou a chupeta. E era o cabelinho. Eu acho que deve ter alguma questão ainda até hoje que eu não chupei chupeta, porque qualquer coisa, assim, eu tô... De repente, sabe, eu uso a boca pra quase tudo. Assim. Não saiu da Brinco, fase oral foi- ainda. Não, Acho não que eu não saiu. saí da fase oral até hoje. Deve Foi ser a por falta da de chupeta. A gente vai conversar com a sua mãe. Não, faz isso não. Mitos e verdades. O que Vamos que lá, tem de- mitos e verdades. Cada um tem direito a um. Então vamos lá, vou perguntar para a Rinara aqui. Conta. Vou te perguntar. Você acha que doar leite pode prejudicar a produção? De maneira nenhuma, pode aumentar a produção. Ou, no mínimo, deixar ela estável, dependendo do momento em que você faz a extração do leite. Isso é Outra importante. coisa, É bom, doar leite faz É. bem. faz bem. E outra coisa, para vocês terem uma ideia, 200 ml de leite doado
ele vai suprir necessidade de 10 RNs. Então, se você tá com RN uma... recém-nascido. Por quê? O que é? Ó, vocês estão vendo isso aqui? Isso. Tá, Isso aqui é o eu achei que era um tamanho- chocalho. Vamos. Cadê o neném, né? É. Isso aqui é o tamanho do estômago do neném. Então, ele nasce com 5 ml de capacidade gástrica. Por isso que o colostro é suficiente para saciar a necessidade desse bebê. Ao final, a gente fala que ao final de uma semana, esse bebê já está em torno de 70 ml. Que já é esse aqui, qual que é, gente? Esse daqui. Esse é o de 70. Então, o que é importante a gente entender? Que o momento em que acontece a descida do leite, que inclusive é uma das características, né, da questão da mãe diabética, poder ter um atraso nessa descida do leite, o começo ele vai precisar de muito pouco. Mas, com o passar dos dias, se esse leite não desce, esse bebê começa a ter, né, assim, uma irritação, e aí isso começa a comprometer uma série de questões relacionadas à mãe, à família, que é importante a gente estar aí alinhado com vários profissionais, né, para que a gente consiga daí suprir as necessidades desse bebê, a necessidade dessa mãe, até psicológica, porque se ela também se desespera, se ela fica muito ansiosa, se as coisas vão se descontrolando, mais tardio fica esse processo de descida do leite. Então, a gente tem aí um acompanhamento com endócrino, com nutricionista, com a própria equipe do hospital relacionada à glicemia dessa mãe, desse bebê. Psicológico, super importante. Então, é isso. Isso aqui é o tamanho do estômago do bebê. Elô, não sei se você já ouviu sobre banana para cicatrizar mamilo. Você acha que é uma boa? Eu vi essa semana mamão. Casca de mamão. Cebola cicatriza tudo. Borra de café. Borra de café. Também. E aí, verdade ou mentira? Mentira. Qualquer coisa que você Acho que é verdade. Pra cicatrizar é band-aid, talvez melhor. Eu vi açúcar esses dias, também que ajudava muito a cicatrizar o mamilo. Eu Isso pra nunca mim só ouvi. nojeira. Vamos falar da banana. É Banana e o mamão. Adianta? Não, a gente não recomenda, tá? Obrigado. Apesar da gente ter aí na literatura o uso de banana, de mamão, de algumas substâncias para feridas, mas não a ferida do mamilo. Tá. Então a gente precisa desassociar. Então imagina o quê? Que a gente tem o mamilo que tá úmido o tempo todo. Se eu coloco alguma coisa que tem açúcar, docinho e abafo, Bactéria vai amar. cair. É isso aí. é a casinha da bactéria, né? É uma coisa super importante, Gabriel. Você acha que uma mulher que está em fase de amamentação e vai retornar ao trabalho, ela tem que desmamar porque ela voltou a trabalhar? Espero que não. Isso é uma coisa que acalma meu coração, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá todo esse suporte. Então, todas as instituições, o governo, ele precisa dar um ambiente favorável, e a escolha de amamentar é da mãe e não do empregador. e não do empregador. Sabe que tem várias... Aqui na AFIA tem uma salinha, tem uma sala específica que chama sala de amamentação, alguma coisa assim, não sei exatamente o nome, mas é uma salinha que para a mãe, para assim, em algum momento do dia, esse bebê, eu não sei como é que ficaria, o bebê vem até o trabalho da mãe e faz esse processo de amamentação, mas tem uma salinha específica para ter uma certa privacidade para essa mãe e para essa criança que poderem fazer. Então, temos um respeito muito grande pela AFIA. Ó. Então, é um direito, tá? Eu acho que isso também tranquiliza muito a mulher, né? Porque, assim, o retorno ao trabalho é uma outra etapa muito desafiadora. Eu falo que esse processo da maternidade e da amamentação é como se fosse um joguinho de videogame. Você só vai passando as fases e você quer encontrar o chefão. Mas para você encontrar o chefão, você vai passar por cada situação difícil. E o retorno do trabalho é uma delas, né? Então, O primeiro chefão fazia. gente, é isso. Então, Bom, a gente se depara com algumas decisões e escolhas, né? Então, foi aí que eu decidi ser autônoma. Para quem não sabe também, eu não tenho só diabetes, sou advogada da área da saúde, mas foi assim. Falei, eu quero estar mais próxima, eu quero exercer a maternidade de perto, se eu posso, eu vou usufruir disso, porque tem mesmo esse peso de, e agora, como vai ser? Eu tenho hora para chegar, não tenho hora para sair? Como que você faz a gestão dessa nova relação que se estabelece? Eu acho que agora, nesse momento que a maior parte dos trabalhos tem essa possibilidade do trabalho remoto, né? A maior parte não, mas tem alguns trabalhos que não existe essa possibilidade, mas de ter essa possibilidade do remoto, acho que acaba dando mais flexibilidade
para esse retorno dessa mãe com essa criança? Porque a Sem criança vai dúvida. estar próxima da mãe o tempo todo. Para e pensa como ela não pode render melhor e ter uma entrega melhor no trabalho dela se ela se sente apoiada Claro. nesse momento que é tão desafiador. Então Sim. é bem incrível. Mas tem um outro Tem mais mito, mito. em verdade, que eu acho maravilhoso. Vocês acham que a amamentação previne câncer de mama e diabetes tipo 2 em mulheres que já teve histórico de diabetes gestacional? Sim. Sim. Eu vou dizer que sim, porque senão era um mito e verdade. Senão não estava aqui nessa fase. Mas é isso, gente. A amamentação vai muito além do nutrir, né, Ri? Muito, muito além, gente. É um binômio maravilhoso e que merece muita atenção e dedicação. Faça uma cartilha. E estudo. Então, agora eu queria perguntar para vocês quando sai a cartilha. É? Pessoal, eu acho que teve a hipo da Gi, mas que a gente já está com mais de uma hora Já tá fato bom. do programa, Nossa, de gravado. Ó, Tem ali, o meu cronômetro já passou, já tá com 1h30 aqui. Eu não sei exatamente qual é o tempo que a gente tá, mas já estouramos o tempo. O Henrique já até desistiu de me dizer, chega, acabou. Mas quando o assunto é bom, É a gente bom. nem vê a hora passar, né? Então eu queria, pra gente caminhar pro final, eu queria pedir uma mensagem pra... Eu vou começar com você, Lô, tipo, pra mães que estão começando, mães, famílias que vão começar um processo de amamentação. O que você diria? com diabetes, né? Porque aí vem a minha, Pode ser melhor, a minha melhor. especialidade, Sua vai. pode ser com ela. Vivência. Pode ser no combo. Ai, não tenha medo do que... Por conta desses mitos que acompanham a doença, né, do diabetes. É uma condição e a gente tem que se preparar, tem que estudar. Eu sempre me considerei uma pessoa super curiosa e vi que na parte da amamentação eu acabei, né, dando uma escorregada por falta de conhecimento também. Então, assim, corra atrás dos sonhos, tudo é possível. Esses percalços fazem parte, nós não nascemos preparadas para isso. Né, essa naturalidade não beira, a gente não pode deixar que isso beire a ignorância. Então, é um amor, assim, incrível, essa questão de você realizar o sonho de ser mãe, mas por trás disso tem muito trabalho. E se associa a pessoas que realizam seus trabalhos com amor, como essas duas bonecas que estão aqui. Então, é isso, a mensagem é essa. Corra atrás dos seus sonhos, busque se educar, e se associar a pessoas que queiram construir a realização desse sonho junto com você. É isso. Maravilhoso. Vez de vocês, quem puxa a palavra? Quem A fala gente vai primeiro? acabar que ela é a chefona. A chefona, a boss. É o The terceiro, boss, the terceiro. boss. A minha orientação é busque ajuda se você precisa. Não tenha vergonha, não tenha medo. O mundo é mais fácil quando a gente tem ajuda. É isso aí. Gisele. Tem uma coisa que eu gosto muito dessa frase, tá, Rê? Não sei se você vai concordar comigo. Tem uma consultora para chamar de sua. Então coloque ali. Em cada episódio a gente fala, tem um médico para chamar de... Tem um glicose... Tem Agora... educador, tem uma consultora de amamentação. Sempre o final tá parecido. Tá aparecendo, tô sem criatividade. Mas isso é super importante. E Eu é falo mesmo. que esse papel nosso, somos facilitadores do processo de tanto desafio, tá? Então, vou fazer o meu enxoval. Gente, às vezes no enxoval você coloca tanta coisa que você não vai usar, inclua a consultoria de amamentação, que isso vai fazer muita diferença. E assim, mulheres, tá? Nem todas as mulheres têm o desejo de amamentar, nem todas as mulheres têm o desejo também de gestar, mas têm o Exato. desejo da maternidade, se permite e se respeita, tá? Rede de apoio, não dê pitacos. Deixa essa mulher viver a maternidade dela. Ofereça um colo para dar para o bebê, para ela tomar banho, Pra lavar tomar o banho. cabelo, coisas pequenas que já fazem muita diferença na vida delas. E tem uma consultora para chamar de sua. Eu tenho um recadinho também para você que chegou até o final desse Glicast. Glicast sai toda terça-feira, mais ou menos perto das 10 horas. Eu não digo que é às 10, porque a gente nunca crava, então dá pode ser 10h01, 10h07 ou 10h58, talvez até 10h63, tá? Tá tudo bem, vai sair. Terça-feira sai um Glicast. Quando não terça-feira e um dia também, a gente lançou na quarta-feira. A gente tá lá, a gente quase sempre acerta. E o Glicast
É um conteúdo gratuito que você pode acessar via YouTube, via todas as plataformas de áudio, som e por onde a gente conseguir apresentar o Glicast a gente coloca. E se você tá no YouTube, curte o vídeo, compartilha com a maior parte das pessoas que você tiver e se inscreve no canal. E eu queria agradecer cada uma de vocês por estarem aqui. Inara, obrigado pelo Obrigada a seu vocês primeiro pelo Glicast. convite. Gisele é de casa, já são 18 Glicasts, quase co-host. E, Elô, obrigado. Segundo, então, quando passa do 2, aí... Já virou de Já- casa já também? é Então casa. pode Não, me aí chamar. desanda, começa a vir muito. Eu sou facinha, pode chamar. E eu queria agradecer a você que esteve no Glicast até aqui. E a gente se vê no próximo Glicast.